Átomo Parte 1. No começo de tudo, quando se pensou em estudar a base de todas as coisas, uma corrente de filósofos da Grécia Antiga acreditava que nele eram água, terra, ar e fogo. Ainda na Grécia Antiga, pouco tempo depois, a expressão átomo foi aplicada aos estudos de Demócrito, 460 AC em 370 a.C., cientista, matemático e filósofo. Para ele, o átomo era a menor parte de toda a matéria existente. Demócrito deu continuidade à teoria atomística, iniciado por seu mestre, Leucipo. A tese desenvolvida é que toda a matéria era formada por pequenas, indivisíveis e indestrutíveis partículas. Ela não foi bem aceita pelos estudiosos, pois, com a ascensão da ciência moderna, no início do século XVIII. Em 1803, John Dalton, considerado o pai da teoria atômica moderna, finalizou seu trabalho sobre a absorção dos gases, tal importância para o desenvolvimento do estudo do átomo. De acordo com Dalton, o átomo era a única explicação plausível para o comportamento dos gases que ele estudava. Após constatar a existência de uma partícula formadora de toda a matéria, diversas hipóteses foram lançadas. Segundo Dalton, haveria uma espécie de átomo com diferentes propriedades para cada elemento químico. O desafio da ciência nas últimas décadas do século XIX foi identificar essas espécies atômicas. Átomo significa algo não divisível. Modelos atômicos. Vamos começar pelo modelo atômico de Dalton. Entre 1803 e 1807, Dalton propôs o primeiro modelo atômico, a primeira hipótese de como seria a estrutura de um átomo. Para ele, o átomo era a menor parte da matéria e não poderia mais ser dividido. Assim, seria uma partícula esférica, maciça, indivisível e indestrutível. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Modelo atômico de Thomson. No século VI a.C., o filósofo Tales de Mileto já havia constatado experimentalmente a existência de elétrons. Mas só em 1897 Thomson concluiu, por meio de um experimento com tubos de raios catódicos, a existência de partículas menores que o átomo e carregadas com carga elétrica negativa. Foi nesse momento que foi descoberta a primeira partícula subatômica, o elétron. A partir dessa descoberta, foi necessária a criação de um novo modelo, e foi Joseph John Thomson que propôs o modelo atômico formado por uma esfera de cargas positivas com elétrons espalhados em sua superfície. Esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. John Thomson que propôs o modelo atômico formado por uma esfera de cargas positivas com elétrons espalhados em sua superfície. Esse modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Modelo atômico de Rutherford. Em 1911 Rutherford lançou uma nova teoria atômica, contestando a estrutura proposta por Thomson. Hans Geiger e Ernest Marsden foram precursores do modelo atômico proposto por Rutherford. Supervisionado por Rutherford, Marsden realizou, em 1909, o experimento da folha de ouro, no qual foi feita uma emissão radioativa de partículas alfa em uma folha de ouro. Com isso, foi observado que muitas partículas atravessavam a folha, mas algumas eram refletidas ou desviadas. A conclusão foi que o núcleo do átomo possuía carga positiva e estava rodeado por elétrons de carga negativa. Rutherford concluiu também que praticamente toda a massa do átomo estaria concentrada no núcleo, que, mesmo assim, em questões dimensionais, seria muito pequeno em relação ao átomo como um todo. Na proposta atômica de Rutherford, havia um ponto que entrava em conflito com a física clássica, o movimento infinito dos elétrons em torno do núcleo atômico. De acordo com a teoria do eletromagnetismo, as partículas com carga negativa que orbitam o núcleo perderiam energia de movimento e iriam, progressivamente, caindo de forma espiralada de encontro com o núcleo. Essa foi a falha no modelo atômico de Rutherford. Niels Bohr, aluno e colega de trabalho, além de admirador da teoria criada pelo seu mentor, utilizando-se dos estudos quânticos de Albert Einstein e da teórica quântica da energia de Max Planck, aprimorou o trabalho de Rutherford. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. O modelo atômico de Rutherford-Bohr propõe níveis de energia para explicar a distribuição eletrônica do átomo. De acordo com Bohr, a eletrosfera de um elemento é formada por camadas, e as camadas mais distantes do núcleo são as mais energizadas.
Os elétrons giram em órbitas fixas, e só existe mudança de orbital ou retirada de elétrons se o átomo for submetido a uma energia externa. Ainda segundo Bohr, quando um elétron recebe quantum, energia, que pode ser em forma de luz, calor, eletricidade, ele tende a ir para uma camada mais externa, liberar a energia em fótons, luz, e retornar à camada de origem. Esse processo é chamado de salto quântico ou salto energético. Bohr descobriu também a existência de uma partícula sem carga que compunha o núcleo do átomo juntamente aos prótons, os nêutrons.